E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração, que ontem uma guerra foi travada na rodada número 5 do Continental das Américas. O SUP guiava as peças pretas contra o MI mexicano, Leonel Lozada, e mais uma vez, o SUP entra nas complicações. Há linhas agudas terríveis. Prepara o teu coração que nesse vídeo eu trago o resultado e também a precisão e a tabela de classificação no finalzinho. Tudo atualizado. Prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Parou. E antes de voltar para essa partida inacreditável, eu fico muito feliz em apresentar para vocês um dos maiores treinamentos de xadrez que eu já vi. Ele foi criado pelo grande mestre SUP, pela mestre feed Júlia Alboredo, os maiores ratings do Brasil, absoluto e feminino. O curso conta a trajetória do SUP desde o iniciozinho, aprendendo a movimentar as peças, os primeiros torneios, até chegar ao nível de grande mestre. Ele relata o que ele precisou fazer em cada fase dessa evolução para romper os desafios das barreiras de rating, de 0 a 1900, depois até 2.200, 2.400 e 2.500, chegando ao nível de grande mestre. Tu vai aprender com um dos melhores o que estudar em cada fase do teu progresso. Eu tô fazendo o curso e é algo realmente inspirador. Eu tenho certeza que vai mudar a tua vida em relação a como tu vê e estuda o xadrez. O curso conta também com mais 12 cursos que serão adicionados durante o ano, uma vez por mês, além das aulas ao vivo com o SUP, com a Júlia, com o grande mestre Felipe Eudebes, o mestre feed Álvaro Aranha, além do grupo do WhatsApp, onde tu pode tirar todas as tuas dúvidas a todo momento. Em homenagem ao Continental, o curso ele tá com 50% de desconto. Para não perder essa oportunidade, basta se cadastrar no formulário que tá aqui na descrição, porque no dia 5 de junho, por apenas 24 horas, tu vai receber essa super oferta para se tornar um aluno do SUP e da Júlia. Então não fica de fora dessa, porque isso não pode ser mal jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas está o MI mexicano Leonel Lozada contra a locomotiva brasileira, e isso aqui foi uma guerra. Uma guerra foi travada na noite de ontem do Continental. Agora, o SUP jogou em casa, porque ele colocou a siciliana Najdorf dele em campo. Isso aqui, o SUP conhece de ponta a reponta, mas o Lozada entrou na linha aguda, bispo G5, extremamente complexo. Tu sempre vai meio que na corda bamba nessas variantes. O SUP passou o cavalo pro jogo, o lance do Fischer tá aqui, e dama B6, que toca o peão de B2, provoca bispo B3. E aqui, o plano das brancas é fazer o roque grande mesmo, e vem pra cima. Aqui é muito importante entender um detalhe. O SUP, ele passou a dama pra B6 e logo vai voltar a dama pra C7 com a ideia de B5, e muitos podem se perguntar, Rafael, nesse tipo de posição, por que a dama não fica em C7 direto? Porque aqui tem muito tema tático, com sacrifícios em E6, olha lá. Então, normalmente, tu faz isso só depois que tu começa a controlar essa casa de E6. Isso vai ficar bem claro nos próximos lances. Aqui, roque grande foi jogado. E agora assim, olha lá, cavalo C5. Observe que o SUP contra-ataca no centro e também reforça a defesa da casa de E6. E depois de F3, ele joga dama C7. Porque agora não tem mais os temas de sacrifício e ele prepara o ataque contra o rei das brancas. Nesse momento, as brancas fazem a mesma ideia. H4, já preparando, se tu rocar curto, vem G4, H4, e quem chegar primeiro arrebata aqui pelas orelhas. B5, então o SUP começa a contra-atacar. Rei B1 profilático. Bispo D7, que é um lance de desenvolvimento. Prepara também a ideia de B4. E as pretas estão controlando bem forte a casa de A4 contra o salto do cavalo. G4, e aqui o SUP foi pra cima. B4, cavalo E2, e nesse momento A5, olha lá, já preparando a ideia do A4, expandindo o mais rápido possível. Aqui, cavalo G3 foi jogado, e nesse momento, o SUP, ele dá um totozinho nesse bispo. E olha a configuração de estrutura de peões que vai surgir agora. Porque aqui, o Lozada, ele tomou em F6, o SUP tomou de peão. Rafael, que lance é esse, meu guri? Por que o SUP não tomou de bispo aqui, mantendo a estrutura? Bom, a posição que vai ser construída depois dessa tomada é um pouco assustadora, fica de olho. Porque tu pode tomar aqui, o bispo tá ameaçado, tem que trocar essa torre. E depois de bispo E7 e torre H8, bispo F8, olha, essa posição, segundo as máquinas, tá em equilíbrio, mas aqui as pretas não conseguiram o que gostariam, né? Esse bispo aqui volta para uma casa de origem extremamente passiva. Então, o SUP, ele fugiu dessa variante e tomou de peão mesmo, mudando um pouco o caráter da estrutura de peões. Agora,
Torre em E1 foi jogada e aqui é um momento importante. Por quê? Tu não pode mais fazer o roque curto, tá tudo destruído aqui, então o Sup jogou um lance corajoso. Pá! O lance da máquina fez o roque grande, que dá um certo receio, porque os peões estão muito avançados aqui no flanco da dama, mas observe que não é tão fácil atacar do ponto de vista prático esse rei. O rei tá seguro, tem peças, a dama tá ali controlando, só que aqui, observem a complexidade do que vai acontecer agora. O Losada, ele joga C3. E a ideia estratégica está aos gritos. Para muitos, talvez aos prantos. Ele quer abrir aqui a coluna C. Para quê? Para atacar esse rei. O rei tá um pouco mais vulnerável. Isso é um fato. Agora, foi tomado, dama por e rei B8. E o Sup alega aqui que ele vai conseguir manter o rei dele em segurança. Torre C1, pressão total na coluna C. Começa agora a reagir aqui ao Sup contra essa pressão. Também traz as peças dele para a coluna. E esse é um momento importante. Por quê? O Losada, que tem 54 minutos no relógio, pensou bastante nesse lance, tá? Sabem que as peças dele estão jogando, estão ativas. Única peça que não tá tão bem é o cavalo de G3, já que ele tá completamente controlado aqui pelos peões no centro, pelos peões do Sup. Um lance que pode fazer sentido nesse momento é manobrar esse cavalo para F4. Por quê? Se tu jogar com E5, o cavalo entra em D5. Inclusive, as pretas têm que ter muito cuidado para fazer esse avanço, porque enfraquece casas centrais aqui muito importantes. Só que esse lance, cavalo E2, seria um problema. Pareceria um lance natural. É que o Sup joga H5 aqui. E agora, a torre que estava passiva em H8 entra no jogo, mas terrível. Porque se tu avançar aqui, eu tô tomando. Se tu tomar, eu tomo de torre e tô pressionando na coluna H. E se tu não fizer nada, tomo eu aqui e a torre entra no jogo também. Então, nesse momento aqui, o Losada acertou um plano muito fino, que pode botar algumas dúvidas quando a gente vê de primeira vista. Cavalo H5. Pô, qual a ideia desse lance? Justamente fazer a mesma coisa, só que não permitindo o H5 libertador das pretas. E a ideia dele é levar o cavalo para F4 do mesmo jeito. Só que o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a tua torre vai ficar aqui, o meu cavalo fica aqui também. Quando a tua torre sair, tu não tem mais o H5, eu jogo o cavalo F4. Um plano muito refinado aqui das brancas, e nesse momento o Sup jogou dama B6. Agora, abre a torre na cara da dama, o Losada saiu desse tema, e agora ele joga a torre C7, que pode trazer duas ideias, a dobrada na coluna C ou até o torre B7 que o Sup vai jogar. Torre E3 agora jogando, preparando para dobrar também na coluna C, e torre B7. E esse é um lance interessante, porque o Sup, ele começa também a fazer um raio-x no peãozinho de B2. Sempre pode ter um A4 chegando no momento certo também. Aqui o Losada jogou bispo C4. Agora, torre C8, trazendo a torre de H8 que não estava jogando. E no mesmo instante que a torre vem para a coluna C, quem tá livre? O cavalo, olha lá, saltou para F4, que agora tu não tem mais o H5. E E5 aqui tu vai ficar completamente perdido, porque o cavalo entra em D5, mas é dando coice para todo lado. Nesse momento, foi jogado aqui o lance torre C7, e agora o Losada, aqui ele se confunde um pouco, observa que ele está se apertando no relógio. O lance mais natural para ele seria realmente dobrar aqui na coluna. Talvez ele ficou com algum receio de cavalo A4, mas cavalo A4 também não funciona, porque tem torre B3. Ele jogou aqui cavalo E2 e ele voltou. Porque ele julgou que o Sup nunca ia movimentar os peões aqui, o cavalo ia ficar aqui em F4 meio estranho. Então ele voltou para E2, talvez com a ideia de mandar esse cavalo para C3, só que aqui surge um tema. E essas posições, observem que não é tão fácil encontrar um plano para as pretas, nem um plano para as brancas. É uma estrutura que normalmente é decidida na tática mesmo. E o Sup é um monstro na tática, jogou esse F5 aqui. A ideia é, ele ativa o bispo que não estava jogando, contra-atacando o peão de H4. E aqui entra numa linha meio forçada. Olha, ele tomou em F5, tomou em H4, trocaram em E6. E agora, cavalo B3. Bloqueando a coluna B. E o Sup joga um lance muito fino, que é o lance bispo F6. Vocês sabem que ele ativou muito o bispo dele agora. Tem que ficar sempre de olho nessa ideia também. Aqui ainda não funcionava porque tinha F4 para as brancas, mas ele fica pressionando o peão de B2. Ele tá basicamente ameaçando A4 e tá dizendo que vai tomar em B2. O Losada, ele defendeu lá, jogou torre C2, ele viu o tema. Vocês sabem que se tu tomar aqui em C5, tu já fica perdido. E essa era uma das ideias do Sup, né? Pressionar em B2. Então, ele reconheceu esses temas táticos de maneira muito rápida lá, que tá perdidão. Cai a paçoca toda, aqui não tem o que fazer. Jogo mais um cheque, toma essa torre, toma esse cavalo e aqui tu fica com uma peça a menos.
além de peões a menos também. Então o Sup jogou muito fino esse bispo F6, e aqui o Losada ele jogou torre C2, defendendo o B2 contra a ideia de A4, A4 chegou do mesmo jeito, e agora cavalo D4. Foi um bom lance também, para defender essa potência do bispo aqui na diagonal. O problema desse lance é que, de novo, cai num tema tático, e a locomotiva não deixou passar. Ele reconheceu rápido o plano, ele jogou E5. Olha lá, toca o cavalo, quando o cavalo sai, eu jogo aqui bispo em G5 e já era. Aqui não tem mais o que fazer, porque agora F4 eu tô tomando, e tô ganhando um monte de material, tô ganhando a qualidade aqui também. O Losada aqui, ele jogou bispo D5, tentando contra-atacar a torre, só que aqui o Sup, ele joga cavalo por E4. Isso que é uma bomba terrível, tá? As máquinas mantêm a vantagem para as pretas, mas ficam em dúvida se cavalo por E4 seria o melhor lance, embora as ideias sejam bem fortes, né? Ele tá atacando aqui, e a ideia é que ele tá ameaçando tomar o cavalo e depois ganhar a torre inteira. Então, nesse momento, o Losada tomou esse cavalo, não tem o que fazer. Agora, tomou aqui em F5 e tomou em B7 reagindo. Porque a ideia é, se tu tomar aqui, eu tô tomando aqui ameaçando a dama e depois posso tentar defender a minha torre. Então aqui ele tomou em B7, entrando nas complicações, mas o Sup aqui ele joga bispo toma E3. Atacando a dama tem que ser defendida e nessa posição tem uma simplificação para entrar num final muito interessante. O Sup toma em C2, agora tomou de rei e jogou aqui o lance bispo D7, onde o Sup ele conserva um peão a mais. O rei das brancas está um pouco mais exposto, mas o Sup tem o par de bispos. E aqui, vamos ver se isso vai ser suficiente para converter uma posição como essa. Nesse momento, o adversário do Sup tem 1 minuto no relógio. O Sup tinha uma boa vantagem no tempo. Ele jogou agora bispo A6 defendendo o bispo. H5 e o tema tá claríssimo. O peão passa tem alma. Vida brasileira. E pode dar a ponta do continental. Nesse momento foi jogado o cavalo C3, traz o cavalo pro jogo, saltando para D5. E o Sup defendeu com tática de novo. Olha lá, bispo D4. Se cavalo D5, tu perde em B2. Bispo C4 foi jogado para controlar essa casa. E agora o Sup jogou H4 e o peão segue avançando. Tá chegando em H3, olha lá. Vai embora. Dama F3. E agora, toma em C3. Rafael, abrindo mão do par de bispos, sim. Mas com uma ideia muito concreta. O Sup aqui tem muita vantagem. O peão tá avançando. Ele jogou H3. E o rei das brancas tá muito mais vulnerável. Aqui foi jogado dama G3. E agora, A3. Observem como o Sup começa a invadir a posição toda, são muitas ameaças que estão sendo criadas. Dama G8, rei C7, e aqui as brancas estão completamente perdidas. Tem dama B2 chegando, dama F2 para avançar o peão. Dama H7 foi jogado defendendo o avanço e cravando o bispo, com a ameaça de jogar bispo E6, mas aqui tá no território do Sup a tática pura. Jogou dama F2, e aqui basicamente está completamente perdido, né? Porque se tu voltar o rei para a primeira fileira, claro, rei B1 tu já leva mate com dama B2. E, se voltar para a primeira fileira, eu jogo cheque, avanço e promovo. Então, nesse momento foi jogado aqui o lance rei D3 e aqui tu perde a peça inteira com dama F1, porque agora o rei tem que sair e cai o bispeto inteiro. Luiz Paulo Sup, nesse momento, vence a partida porque aqui o Losada, pô, jogou a toalha, abandonou a peleia, uma partida importantíssima do Continental. Fica de olho na precisão e nos resultados. E tá no ar a precisão desta peleia. Sai lá, o Sup fez aqui mais ou menos 92% de precisão. Tá claríssimo, uma máquina do nosso xadrez brasileiro. O Losada, 84%, uma posição muito difícil de jogar no meio jogo. E observem que o Peixe, talvez, com um pouco de crítica aqui, tá dizendo que torre C7 não foi o melhor lance. Bota como uma chance perdida. Ele diz que aqui o Sup já poderia romper com F5, daria mais ou menos 0,6 de vantagem para as pretas. O Sup nessa posição tinha mais ou menos 0,3. Então talvez um pouco exagerado, mas o Sup jogou essa mesma ideia logo para frente e arrebatou pelas orelhas. Agora, fica de olho nos resultados atualizados. O Sup vem na 13ª colocação, meio ponto atrás do batalhão que lidera o torneio. Ontem foi uma boa noite para os brasileiros. O Iago, o Darcy, a Julinha, todos arrebataram suas partidas. A Juliana Lateral teve um empate. Então não tivemos nenhuma derrota ontem e seguimos de olho nessa cobertura. Provavelmente, como a voz está melhorando, hoje à noite talvez a gente entre ao vivo e vamos acompanhar o espetáculo. Se tu gostou da análise, está curtindo a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.